Meus queridos, este é o 27º domingo do tempo comum. Duas temáticas perpassam esses textos bíblicos que nós ouvimos. Primeiramente, a temática da fé, do grego pistis, e depois a temática da humildade, humus, latino, fé e humildade. Muito bem, hoje nós ouvimos esta primeira leitura da profecia de Abacuque. Aliás, cada texto que nós ouvimos hoje vem nos mostrar uma face distinta do que é a fé. Abacuque viveu na transição do século VII para o século VI antes de Jesus Cristo, e era um período pré-exílico, algumas décadas antes da invasão da Babilônia. O profeta é suscitado por Deus para pregar a palavra, para convidar o povo à conversão, mas ele olha ao seu redor e ele vê que não adianta falar nada, Ele está num ambiente de profunda iniquidade e ele não consegue eficácia naquilo que Deus o ordena fazer, que é pregar a palavra e os mandamentos. Então ele se angustia, o profeta Abacuque, porque ele tem a impressão que Deus está indiferente. Fala, como também outros profetas desta época, Isaías e tantos outros, fala e não adianta nada, Jeremias e tantos outros profetas. Por isso o trecho que nós ouvimos é um clamor que sai das entranhas do profeta Abacuque para com Deus, e ele escuta a resposta que Deus dá diante da sua invocação. Olha só o que ele diz: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que o Senhor faz ver essas iniquidades e não age? Por que o Senhor vê a maldade e não intervém? Olha só ao meu redor, destruições, prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. O contexto histórico de Abacuque é um contexto de perversão, tanto das instâncias políticas do reino de Judá, quanto das instâncias religiosas, Você corre do âmbito civil, político, para a religião e também está tudo pervertido. Cadê o Senhor? Se mostre, Deus, E aí Deus responde para Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou te falar, escreve essa visão, escreve, para que não esqueças, Estende os seus dizeres sobre tábuas, para que depois possa ser lido com facilidade. Olha o que Deus diz, Eu tenho um prazo definido, eu tenho um desfecho, e esse desfecho não falhará. Se demorar, espera, mas não falhará. Quem não é correto vai morrer, mas aquele que é justo viverá por sua fidelidade ou fé. Olha que bonito. Então aqui nós vemos nesse texto de Abacuque já uma das faces do que é a virtude teologal da fé. A virtude teologal da fé é a presença de Deus em nossa alma, que nos capacita a esperar por Deus. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, nós que muitas vezes nos dizemos homens e mulheres de fé, você tem a capacidade de esperar em Deus, de persistir, de continuar, Ou você está no desânimo, na desesperança, tem deixado tudo a desejar, tem abandonado tudo? A capacidade de esperar o tempo de Deus é uma característica intrínseca a quem tem fé. Quem não espera não pode se dizer homem e mulher de fé, porque Deus tem o tempo dele
que muitas vezes é distinto e diferente do nosso, né? Olha só, escreve em tábuas, Abacuque, né? Eu tenho desfecho, não vai falhar, se demorar, espera, porque o tempo é meu e não seu, né? Palavra firme para todos nós também, que muitas vezes somos imediatistas. Acontecem as coisas às vezes na nossa vida e parece que Deus tem que vir numa bandeja e nos servir do jeito que nós queremos, né? No tempo que nós queremos. Vai ficar querendo, que Deus tem o tempo dele. Depois nós passamos para a segunda leitura que nós ouvimos hoje, que vem nos mostrar uma outra característica daquele que efetivamente tem fé, né? É a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Me parece que São Paulo, antes de escrever esse texto, alguns até acreditam que não foi São Paulo quem escreveu, mas algum discípulo dele, né? Me parece estar próximo da sua partida, né? No ano 66 mais ou menos, e ele escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem que Paulo escolheu para cuidar da igreja de Éfeso. Ora, olha só o que diz Paulo para Timóteo na carta: Timóteo, caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Aqui uma belíssima fundamentação teológica do sacramento da ordem. Provavelmente Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e ordenou Timóteo bispo daquela igreja particular de Éfeso, né? Olha só, então Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu quando eu te fiz bispo, ou sacerdote, ou presbítero, né? Olha só, o verbo grego usado aqui, anazopiren, que significa, sabe quando você coloca, vai preparar lá o seu churrasco e você coloca a brasa, mas ainda ela está meio tímida, o que você faz? Você pega alguma coisa, né, uma tampa, alguma coisa, para poder a brasa poder se espalhar e aquilo tudo ficar embrasado. É isso, esse verbo tem essa significação teológica. Ora, se aquele que é colocado como bispo daquela igreja está frouxo na fé, o que vai ser dos seus subalternos? Não é? Isso não é somente para os clérigos, não, né? Porque aqui é uma menção do sacramento da ordem, mas todos nós, quando somos crismados, também recebemos a imposição das mãos do bispo, ou daquele que o bispo designa para crismar, né? Aliás, tem gente que fica longos anos de igreja e não tem o sacramento da crisma ainda, precisa criar vergonha e fazer catequese para recebê-lo, né? Todos nós, iniciados de maneira completa na fé, recebemos a imposição das mãos. E se nós estamos aqui, não é porque nós somos mais ilustres, santos ou cheios de dignidade em relação àquele que está, né? Aliás, é porque Deus tem um mau gosto, né? Olha só, e Deus nos chamou para quê? Para que nós sejamos o sustento, né, de nossas casas, dos lugares onde nós trabalhamos, da comunidade, né? Se a cabeça, né, da casa, da igreja, do trabalho, enfim, da instituição, ela está desfalecida, vai tudo desmoronar. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, reaviva a chama do dom de Deus. Pega uma tampa na brasa pouca, né, nesta fumegante pontinha de brasa que ainda tem no seu coração, e chacoalha para que você possa poder contagiar a sua comunidade, né? Deus não nos deu um espírito de timidez. Olha só, a palavra que está aqui no grego pneumadelias, significa medo, né? Não é muito timidez, uma palavra correta na tradução, né? Ou seja, quantas vezes nós também, pelos acontecimentos da vida, nós que
fomos crismados, recebemos a plenitude do Espírito, ora, nos vemos às vezes estáticos diante dos acontecimentos. E essa palavra vem nos dizer: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Fortaleza, a capacidade de continuar na luta da vida, não desfalecer, não desistir, não desanimar. O espírito de amor, ou seja, ser sensível à alteridade, a Deus e ao próximo. O espírito de sobriedade é você não ser desesperado, fazendo coisas indevidas, mas ser sóbrio, prudente, um passo de cada vez, e você vai chegar lá, vai dar tudo certo. Essa é a característica de que o texto dessa segunda carta de São Paulo a Timóteo vem nos levar a refletir. Uma outra coisa que está no finalzinho do texto, olha só, Paulo está dizendo: usa o compêndio das palavras que de mim ouvistes em matéria de fé. Olha só, Paulo não está dizendo a Timóteo: fala o que você quer ou pensa, mas pregue o que você ouviu de mim. Interessante esse texto. Depois o versículo seguinte: guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito que habita em nós. É muito interessante que a igreja de Cristo vai entender isso. Ao longo dos séculos, a igreja não vai anunciar o que os homens na sua individualidade pensam, mas o que recebeu de Jesus Cristo. É isso que nós chamamos de depósito da fé, né? Então a fé nesse texto supõe alegria, fortaleza, né? Sobriedade, bom ânimo, e supõe também fidelidade à doutrina, né? Hoje nós vemos, infelizmente, por que o cristianismo perdeu credibilidade no mundo? Porque a gente vai em tantas denominações religiosas, cada uma diz uma coisa diferente. Ora, será que Deus é desfacelado, né? Será que a verdade ela é múltipla e relativa? É claro que não. Alguém está mentindo. E nós vemos que a verdade ela tem que ser guardada, né? Defendida. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: anuncia tudo o que eu te ensinei, e nada além disso ou aquém disso, que é o que nós fazemos, né? Depois nós vemos uma outra face da fé no Evangelho de hoje, que é muito bonito, que é a questão da humildade, né? São duas partes do Evangelho que aparentemente se dissociam, mas na verdade não estão dissociadas. Primeiro, os apóstolos se aproximam de Jesus e pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, né? Aumenta a nossa fé. Qual a razão pela qual os apóstolos pediram isso a Jesus, né? Primeiro que Jesus, ele escolhe os 12 para que depois do seu retorno para o céu, os 12 se tornem um outro Cristo no mundo. Ou seja, os 12 devem continuar a obra que Cristo começou. Então os apóstolos veem Jesus Cristo fazendo milagres, expulsando demônios, né? Depois do capítulo 9, Jesus diz: agora eu já fiz bastante milagre, agora eu vou para Jerusalém porque eu devo morrer. E os apóstolos também deverão fazer o mesmo. Então a coisa começa a ficar apertada, né? Eles se percebem frágeis diante de tamanha missão, ao ponto de também deverem chegar à entrega de martírio, como o mestre assim se entregará. Por isso eles pedem: aumenta a nossa fé, senão a gente não consegue, né? É bem a nossa realidade também, né? Muitas vezes o nosso cansaço, as situações da vida que às vezes por longo tempo não se desenrolam, não vai para frente, é bem a nossa realidade. Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus
Em vez de passar a mão na cabeça dele, não, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Jesus dá uma lapada. Se vocês ao menos tivessem fé, olha só, vocês estão pensando que vocês têm alguma coisa, vocês não têm nada. Olha só, é forte isso, né? Nós vemos a face de Cristo. Aliás, Jesus, em várias vezes no Evangelho, Jesus ele dá essas, é como que uma santa humilhação que Jesus faz passar os apóstolos para que eles se voltem a refletir sobre aquela questão. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. A questão da amoreira no texto, a amoreira de que fala o texto de hoje, é uma árvore que tem raízes profundas, dificílima de ser arrancada, essa característica, ou seja, até aquilo que se mostra impossível de ser transplantado, para Deus e para aquele que tem, por mínimo que seja, a fé, não é impossível. Jesus aqui está falando do pequeno grão de mostarda, que é um grão quase que desprezível. Não está falando da questão da quantidade de fé, mas está falando da questão da intensidade, da qualidade. Para nós entendermos um pouco, eu posso começar a ter uma prática religiosa muito intensa, eu venho numa missa, venho na outra, estou aqui, faço curso, faço aquilo, e no enfrentamento das adversidades da minha vida, no meu testemunho, eu dou um testemunho de pessoa que não tem fé. É isso que Jesus está falando, Ou seja, não é a quantidade, mas é a qualidade, o quanto de Deus que habita em nossa alma. Então Jesus está falando, é válido esse desejo de aumentar a nossa fé, é válido, mas no sentido de nós, não na quantidade de ações, mas na intensidade, na intimidade com Deus nós crescermos. Muito interessante. E em seguida Jesus ele vai contar uma pequena historinha, fazendo uma pergunta para os apóstolos, e aí entra a questão da humildade. Olha só, se algum de vós tem um empregado, só que o lecionário traduz a palavra errada, o texto original é doulos, do grego, que significa escravo. Eu falo empregado, já supõe direitos e deveres. Um escravo não tem direitos, então é uma tradução péssima. Se algum de vós tem um escravo que trabalha a terra, cuida dos animais, quando ele volta do campo, algum de vós vai dizer: vem depressa para a mesa? Não é o contrário, não vais dizer: cinge-te, serve-me o jantar enquanto eu como e bebo, e depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer o empregado, que não é empregado, é um escravo? O que Jesus está falando? É uma reflexão sobre a fé, não é dissociado esse termo. Jesus está nos levando a refletir que pela fé nós não temos o direito de exigir nada de Deus, e nós fazemos isso, às vezes inconscientemente, aquelas frases que às vezes saem dos nossos lábios: mas eu tenho rezado tanto, tenho feito tanto isso, aquilo, ou seja, pelo que eu faço, Deus tem o dever de me obedecer. E aqui Jesus está falando: não, vocês precisam se despir de toda essa vaidade e essas exigências para se aproximar de Deus, como um escravo. Olha só,
assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis e fizemos apenas o que devíamos fazer. Não esperar, não exigir, apenas estar em Deus. E como é difícil isso, porque nós queremos o tempo todo ter nas nossas mãos o governo da nossa história. Acho que tem gente que às vezes não percebe, né? O tempo todo eu tenho que estar no comando da minha casa, do meu casamento, da minha família, do meu trabalho, e às vezes Deus permite algumas coisas escorregarem para nós nos percebermos frágeis, pequenos. Nós não temos nada no comando, não temos nada, só Deus o tem. O que nos cabe? Se aproximar de Deus e dizer: Senhor, nós somos escravos inúteis, nós fazemos o que devemos, que o Senhor cumpra em nós a vossa vontade, sobretudo quando aparecer alguma situação difícil na vida e nós não entendermos, de fato se aproximar de Deus e dizer: eu estou à vossa disposição, Senhor. E isso não é tão simples, minha gente, não é tão simples. Por isso, nessa liturgia de hoje, peçamos ao Senhor a capacidade de crescer na fé, enquanto é um ato de se aproximar mais de Deus, se deixar ser de Deus, que a nossa fé possa crescer, nosso espírito possa se robustecer dessa virtude teologal que nos faz, como diz São Paulo, nos faz fortes, nos faz cheios de amor e sóbrios. Que Deus nos ajude. Assim seja.